Em uma cidade brasileira, sim, brasileira mesmo, nada de ficção, existe uma lei que basicamente diz o seguinte: se você adoecer, é melhor não contar pra ninguém. Sério? Tosse em silêncio, mancando com dignidade, porque a última coisa que você quer é chamar atenção sanitária no lugar errado. E o mais absurdo, essa lei foi aprovada, foi publicada e está em vigor. O nome é técnico, o texto é confuso e o objetivo é bonito. Mas no fundo é só isso. Um jeitinho elegante de dizer que ficar doente agora é crime de aparência. Claro, não está escrito com essas palavras. Seria muito direto. Eles preferem frases como responsabilização civil por conduta que afete o equilíbrio sanitário coletivo. Ou ainda melhor, infração por manifestação pública de sintomas biológicos potencialmente contaminantes. Ou seja, espirrou na praça? Multa. Tossiu na fila do banco? Advertência. Apresentou qualquer aparência de mal-estar visível. Pode aguardar uma visita educativa da vigilância. A cidade em questão, que por motivos legais eu não vou nomear agora, mas começa com uma consoante e termina com um prefeito em campanha, criou um sistema de punição baseado na aparência da sua saúde. Eles chamam isso de Protocolo de Responsabilidade Coletiva. Na prática, é um sistema que te transforma num culpado por estar com febre. E nem precisa estar contaminando ninguém. Basta parecer que sim. Tudo começou, como toda insanidade burocrática costuma começar, com uma tentativa nobre: controlar surtos, reduzir aglomerações, evitar colapsos hospitalares. Só que, em vez de reforçar o sistema de saúde, eles resolveram punir o paciente. Tipo, não temos médicos? Culpa sua. Falta remédio? Devia ter cuidado melhor da sua imunidade. Tá doente? Ah, então é você que está prejudicando o bom funcionamento da cidade. O Estado lava as mãos e você paga a conta. Os decretos foram saindo aos poucos. Primeiro, restrições básicas, proibição de velórios, toque de recolher, exigência de atestado médico para circular em locais públicos durante epidemias. Depois, vieram os detalhes. Proibição de permanecer em via pública em estado visivelmente debilitado. Obrigatoriedade de uso de máscaras mesmo após sintomas cessarem, por um período a ser determinado pela autoridade sanitária local. E a cereja do bolo: permissão legal para que fiscais municipais abordem e notifiquem pessoas em estado de saúde suspeito. Sim, suspeito, como se o seu corpo fosse um crime ambulante. E sabe o que é mais engraçado? A maioria dos moradores nem sabe que essa lei existe, porque ela foi publicada num diário oficial digital às 23h42 de uma quinta-feira, com linguagem suficiente para fazer um advogado chorar. É o tipo de norma que não precisa ser lida, só precisa ser temida. E a população entendeu o recado. Começou a esconder sintomas, a cancelar consultas, a ficar em casa sem dizer nada, porque ninguém quer ser o novo viral. No grupo de denúncias anônimas da prefeitura, aliás, sim, tem isso também, um sistema de denúncia cidadã, onde você pode reportar pessoas aparentemente doentes circulando pela cidade, com foto, com localização, com descrição dos sintomas. Bem-vindo ao novo normal. Aqui, a saúde é uma obrigação e qualquer
falha é interpretada como insubordinação civil. Sabe aquele ditado: quem não deve, não teme? Então, agora é quem não espirra, não multa. Você já ouviu falar em prefeito que quer ser influencer? Prefeito que acha que é coach? Prefeito que se veste de super-herói para inaugurar lombada? Mas o nosso personagem aqui, não. Esse resolveu virar fiscal de febre. Literalmente. Sim, porque o cidadão em questão decidiu que o maior problema da cidade dele era o vírus. Não aquele microscópico e biológico, mas o vírus social, a doença visível, a tosse, a olheira, o tropeço, o cara de quem não tá bem. E foi a partir dessa preocupação estética que ele elaborou uma política pública, do tipo, se tá feio de ver, deve ser combatido. Durante a campanha, ele falava em revitalizar a saúde municipal. Na prática, isso virou um show de medidas bizarras, autoritárias e totalmente surtadas, mas com aparência técnica o suficiente para parecerem plausíveis em uma entrevista na rádio local. Logo na primeira semana de mandato, ele instalou um Gabinete de Saúde Visual. O nome é real. A proposta era combater a exposição involuntária ao sofrimento biológico em espaços públicos. Traduzindo, ele não queria ver gente doente circulando, nem tossindo, nem mancando, nem respirando com dificuldade. Tudo que atrapalhasse a estética da cidade em recuperação devia ser, nas palavras dele, reorientado para espaços privados de recuperação. Sim, ele basicamente defendeu um apartheid imunológico e chamou de urbanismo funcional. O mais inacreditável? Colou. A população, exausta pós-pandemia, traumatizada e sem esperança no sistema de saúde, aceitou. Pelo menos no começo. A ideia de ter uma cidade limpa ganhou apoio. Ele tá certo, tem gente que se arrasta na rua, parece zumbi. Tem que cuidar da imagem da cidade, senão espanta os turistas. Saúde é responsabilidade individual. Se não quer ser multado, toma vitamina C. A lógica da autossuficiência imunológica viralizou como piada e virou política. Enquanto isso, o prefeito se apresentava como pioneiro. Somos o primeiro município do Brasil a responsabilizar sintomas públicos. Estamos promovendo saúde pelo exemplo, não pela exceção. Aqui, a doença não é, desculpa, é escolha. Em pouco tempo, ele virou estrela de congresso de gestores públicos, convidado para dar palestra em eventos de Cidade Inteligente, posando ao lado de slides com slogans como "A cidade do futuro respira bem" e "Cidadão saudável é cidadão respeitável". Sim, você leu isso? E sim, ele botou isso em outdoor, pagando com verba da saúde. Os primeiros sinais de que a coisa estava fugindo do controle vieram rápido. Moradores de rua começaram a sumir do centro. Não porque foram acolhidos, mas porque foram notificados e realocados para zonas de reabilitação comunitária. Lugares longe, sem estrutura, com barracas, tapumes e muito monitoramento, mas sem médicos. Doentes crônicos passaram a ser perseguidos por fiscais. Sim, fiscais da saúde. Um novo cargo criado às pressas por decreto. Gente sem formação, técnica, treinada em 4 dias num curso online, com um termômetro infravermelho na mão e a missão de identificar desvios corporais
preocupantes. A população foi instruída a colaborar, a denunciar, a apontar, a contribuir com a construção de um espaço urbano limpo, saudável e produtivo. E tudo isso para quê? Para que o prefeito mantivesse o discurso de que sua cidade era a única do país com taxa zero de visibilidade de doenças. Não taxa zero de doenças. Taxa zero de visibilidade. Percebe a diferença? Enquanto a galera morria em casa, silenciosamente, sem registrar, sem procurar o posto, sem passar perto de hospital para não chamar atenção, ele fazia live sorrindo. Estamos vencendo a batalha. A cidade está respirando. A saúde voltou a ser uma escolha. E aí, quando alguém questionava, mas e os dados? E os exames? E as internações silenciosas? Ele respondia com algo como: aqui, a saúde se vê nas ruas. É isso. O cara mediu sucesso sanitário com base em aparência. Como se fosse um desfile de corpos normativos. Um teatro de vitalidade. Você já foi seguido por alguém que parece técnico de internet, mas carrega um termômetro? Não? Então talvez você ainda não tenha vivido numa cidade onde o fiscal da febre é mais temido que o ladrão de celular. Aqui não tem ronda policial. Tem ronda sanitária. E ela não tá procurando crime. Tá procurando cara de doente. É sutil. Você sai de casa com um pouco de olheira? Eles te notam. Andou mais devagar que o normal? Alguém aponta. Suou? Encosta na parede. A cidade criou uma rotina baseada no teatro da normalidade absoluta. E quem escapa do script vira alvo. A vigilância sanitária, que antes era um setor apagado do serviço público, virou tropa de elite. Nova logo, novo uniforme e, claro, novos poderes. Eles podem abordar você em qualquer lugar, questionar seu histórico clínico, pedir exames, medir sua temperatura na rua e, sim, emitir advertências. No começo, eram só avisos. Você apresenta sinais de cansaço anormal. Está suando fora do padrão climático. Seu tom de pele não condiz com a média observada para o dia. Sim, isso estava num formulário. E isso é mais assustador do que qualquer sintoma real. Mas depois vieram as multas. Primeiro, administrativas, depois financeiras. Porque, claro, doença não paga imposto, mas multa paga. E o que era para ser política de prevenção virou caça ao sintoma. As denúncias começaram a chegar como chuva. Vizinhos que não gostavam uns dos outros começaram a acusar comportamento biológico estranho. Professores reportavam alunos com espirros recorrentes. Funcionários de ônibus denunciavam passageiros com respiração ruidosa. E tudo, absolutamente tudo, virava processo. Teve o caso de um senhor de 62 anos que recebeu uma notificação formal da prefeitura, porque foi flagrado mancando em 3 locais diferentes da cidade no intervalo de 2 semanas. O laudo: mobilidade irregular persistente. O motivo? Ele tinha artrose no quadril. A resposta oficial da prefeitura: caso não se enquadre nas diretrizes de circulação saudável, será orientado a permanecer em repouso domiciliar por tempo indeterminado. Tradução: ficar doente virou motivo para prisão domiciliar. Mas sabe o que é pior que isso? É o dado invisível. Porque o número de pessoas que pararam de procurar atendimento médico explodiu.
se tornou perigoso demais ser diagnosticado. E num país onde a fila do SUS já era uma loteria, agora virou roleta russa, com o detalhe de que se você sobrevive, ganha uma advertência sanitária por comparecer doente ao posto. Teve mãe que fingiu que o filho não estava com febre para não perder o Bolsa Família. Teve idoso que morreu em casa porque não quis ser levado ao hospital e ficar fichado. Teve até jovem que escondeu sintomas de uma doença contagiosa porque não queria ser exposto num grupo de mensagens oficial da prefeitura. Sim, eles criaram isso. Grupos de atenção coletiva, onde os moradores eram informados com nome, foto e endereço de quem apresentava comportamento biológico fora do padrão. Essa é a parte em que você respira fundo e pergunta: mas ninguém fez nada? Alguém tentou. Uma defensora pública local abriu um processo contra o decreto municipal. O argumento era óbvio. Isso fere direitos humanos, individuais, sanitários, morais, éticos e lógicos. Mas o juiz da comarca decidiu que, em tempos de excepcionalidade sanitária, é admissível limitar certas liberdades em prol do bem-estar coletivo. O bem-estar coletivo. Esse conceito genérico que justifica qualquer tipo de horror. E o prefeito, claro, usou isso para intensificar a vigilância. A cidade virou um cenário de comercial de plano de saúde distópico. Gente saudável, sorrindo, caminhando, se exercitando e um medo silencioso de tossir. Agora, tudo virou critério. Sua voz falhou? Risco vocal. Anda meio curvado? Alerta postural. Falta de apetite? Distúrbio nutricional. O olhinho vermelho? Investigação ocular. Tudo vira laudo. Tudo vira protocolo. Tudo vira um jeito de te dizer: seja funcional ou fique em casa. Essa é a parte da história onde você começa a perceber que a tosse, na verdade, era só a ponta do iceberg. Porque o que começou como uma patrulha sanitária inofensiva virou uma coisa mais filosófica, ou melhor, ideológica. Porque em algum momento dessa tragicomédia jurídica, a prefeitura decidiu que não bastava punir os sintomas. Agora, era preciso decidir o que, de fato, era doença. E quem decidia isso? Bom, adivinha, não era o médico. Com a popularização da vigilância sanitária comportamental, esse é o nome técnico usado nos documentos, surgiu um novo cargo municipal: analista de integridade cidadã, traduzindo, o funcionário que analisa seu corpo, seu comportamento e seu grau de produtividade física, com base em relatórios de campo, imagens de câmeras de segurança e denúncias da população. Sim, é isso mesmo. A doença virou um critério subjetivo, decidido por alguém que fez curso de 2 dias, assiste vídeos motivacionais no YouTube e confunde fadiga com má vontade. E tudo foi ficando mais insano. Teve morador impedido de embarcar no transporte público porque parecia apático. Teve adolescente barrado na escola porque exibia expressões faciais de desconforto crônico. Teve até caso de demissão por instabilidade respiratória perceptível, o que basicamente significa: alguém achou que você suspirou demais no expediente. Mas o mais bizarro foi o surgimento da Tabela Municipal de Sinais Inadequados, um documento oficial, com selo e tudo, que listava comportamentos considerados
potencialmente preocupantes sob o ponto de vista da saúde coletiva. Alguns itens: cambalear, ainda que discretamente. Sentar-se por mais de 10 minutos em local público sem atividade justificável. Tossir mais de 2 vezes por hora. Olhar para o chão com frequência. Recusar interação social. Verbal em ambiente comercial, isso virou critério. Isso foi impresso. E isso está valendo. Claro, médicos de verdade tentaram intervir. Grupos de profissionais da saúde publicaram notas, exigiram revisão dos critérios, citaram o óbvio. Nem toda expressão corporal indica doença, e nem toda doença é visível. A resposta da prefeitura? Nosso foco não é diagnóstico clínico, é comportamento de risco. Ou seja, não importa o que você tem, importa como você aparenta. A saúde virou teatro e o cidadão, um figurante. Todo mundo forçado a interpretar o papel de corpo eficiente, bem disposto, perfeitamente alinhado com a estética funcional da cidade. E se você sai do roteiro? Multa, advertência, recolhimento. E sim, começaram a surgir centros de reabilitação cidadã, espaços criados para reorientar os hábitos corporais desviantes. A justificativa era ajudar, claro. Mas os relatos que escaparam desses lugares pintam outro cenário. Gente obrigada a andar de forma naturalizada, em frente a espelhos, treinos de sorriso para recuperar expressividade aceitável e até exercícios de voz para evitar monotonia vocal, um possível sinal de apatia emocional contagiosa. Você percebe onde isso chegou? O corpo virou evidência, a aparência um atestado, e a subjetividade da saúde virou norma. Não importa se você tem laudo médico, diagnóstico oficial, histórico clínico. Se seu corpo não performa o que o Estado chama de vitalidade compatível com o espaço urbano, você vira risco. E quem decide isso tudo? Um burocrata de plantão, com um tablet na mão e um formulário digital de comportamento inadequado. O futuro da medicina pública virou uma distopia de formulário múltipla escolha. E não tem campo para justificar. Não tem espaço para contexto. Não tem lugar para complexidade humana. Porque na lógica dessa cidade, estar saudável é parecer saudável. E parecer saudável é obedecer. Não se queixar, não parar, não fraquejar, não tossir. Você sabe que uma sociedade perdeu completamente o rumo quando as pessoas começam a esconder o próprio sofrimento como se fosse crime. E nessa cidade, isso virou regra. Você não se consulta. Você se disfarça. Você não pede ajuda. Você caminha reto. Você não tem doença. Você tem uma postura inadequada que será corrigida no próximo treinamento. O resultado? Uma cidade impecável, limpíssima, organizada, sem filas em hospitais, sem ambulâncias, sem aglomeração, em pronto-socorro. A utopia sanitária perfeita. Até você perceber que o motivo de tudo isso não é saúde, é medo. As pessoas pararam de procurar ajuda médica, pararam de se diagnosticar, pararam de ser vistas. Literalmente, a queda nos registros clínicos foi tratada como sucesso. A cidade venceu o adoecimento. Só que os dados da funerária não batiam. O número de óbitos subiu discretamente, especialmente entre idosos, pessoas com deficiência,
trabalhadores informais e, claro, moradores de rua que não tinham como disfarçar o corpo. Mas ninguém falava disso, porque o prefeito comemorava nas redes: somos referência nacional em políticas de saúde comportamental. Hanai transformamos o cidadão em agente da própria cura. Aqui, saúde não é ausência de doença, é presença de disciplina. E aí você entende que não é sobre cuidado, é sobre aparência. Não é sobre prevenção, é sobre silenciamento. A cidade criou um sistema onde você precisa estar doente, de maneira invisível, indetectável, educada. Um corpo que sofre em silêncio, que adoece sem evidência, que se mantém de pé mesmo que esteja à beira do colapso. Porque cair na rua agora é desobediência sanitária. E ninguém quer ser a manchete de amanhã. Indivíduo apresenta sintoma em público e compromete a imagem da cidade. Até os médicos entraram no jogo. Foram forçados a adaptar seus pareceres. Muitos passaram a negar laudos de afastamento. Outros começaram a usar códigos genéricos em receitas. Recomenda-se repouso domiciliar preventivo não vinculado a sintoma específico. Ou seja, tá doente, mas não pode constar. Porque se constar, o fiscal bate na porta. E ninguém quer mais fiscal. Mas sabe o que é mais perturbador? Os casos começaram a se multiplicar. Pessoas tendo AVCs leves e não procurando atendimento. Gente com infarto indo dormir para ver se passa. Crianças com febre que só recebem dipirona escondida, no escuro, com a janela fechada para não alertar a vizinhança. O medo criou um novo tipo de doença, a invisibilidade funcional. Gente que aprende a funcionar mesmo adoecida, a andar torto sem parecer que manca, a respirar mal fingindo estar relaxado, a sorrir com dor para evitar perguntas. Um teatro da normalidade que virou sobrevivência. E os números oficiais continuavam, lindos. Redução de 87% nas internações. Queda de 62% nas queixas respiratórias. 0 casos reportados de dor crônica no último trimestre. Claro, porque todo mundo agora sabe que a dor é particular e a punição é coletiva. E a prefeitura expandiu o programa, criou folders, distribuiu manuais de autocontenção sintomática. Sim, esse termo existe. Você aprende a esconder sua doença do jeito certo, com dignidade, com postura, com gratidão pelo sistema que te ensinou a ser invisível. E quem não aprende, some literalmente. Há relatos, não confirmados oficialmente, claro, de remoções silenciosas. Pessoas que apresentaram instabilidade física grave em espaço público e nunca mais foram vistas. Retiradas por vans brancas, levadas para centros de observação e nada. Desaparecidas no protocolo, sem atestado, sem boletim, sem velório. Mas a cidade continua limpa, continua bela, continua saudável. Na superfície, porque por dentro apodreceu. Você pode não ver, mas todo mundo ali já entendeu. Naquela cidade, o corpo não é seu, é do Estado, é da estética coletiva. E se ele falha, é culpa sua. Fim da história? Não. Isso é só o começo, porque esse modelo de higiene política já está sendo exportado para outras cidades, outros prefeitos, outros cidadãos que acham que saúde é silêncio e que o problema é quem ainda ousa tossir.
E se você chegou até aqui sem tossir, mancar ou demonstrar qualquer sinal de humanidade, parabéns! Já está pronto para viver nessa cidade. Mas se algo aí dentro se contorceu, ardeu ou te deu vontade de sumir com o prefeito no próximo boletim oficial, compartilha sua revolta nos comentários. Vai que a gente cria a primeira resistência sintomática registrada.